Então, bom dia, esse é o canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós estamos alternadamente estudando o livro dos médiuns, que é a parte científica da doutrina, e o evangelho, que é a parte moral. Não essa moral que hoje se fala aí, mas, na verdade, dos sentimentos, da transformação intelectual e tudo mais. Então, nesse momento, hoje, nós vamos falar sobre o evangelho, nós vamos falar sobre o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos falar um pouquinho o que é esse pobre de espírito. Mas antes, vamos fazendo aquela ligação com a espiritualidade bendita, Deus, essa inteligência suprema. Vamos pedindo pela nossa melhora, pela nossa transformação, que nós possamos cada vez mais entender os seus ensinamentos e nos aproximarmos dos seus desígnios, porque é a isso que somos destinados. No dia de hoje, nós temos o Felipe Albani novamente conosco, linguista e professor, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como Kardec codificou essa questão do pobres de espírito, que inclusive foi motivo dele ser zombado na época na Europa, porque quando em São Mateus, quando a gente lê no versículo 5, capítulo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Muita gente zombou disso, né? Então, eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, bom dia para você entrar já no capítulo, por favor. Muito bom dia, Carla. Muito bom dia a todo o pessoal da comunidade Paz e Bem, ao pessoal do Sejus também, que tem participado com bastante frequência do nosso trabalho aqui no canal Paz e Bem. E a todas as pessoas que, por acaso, passaram, querem conhecer um pouquinho mais, ficaram curiosos com a doutrina espírita. E por isso mesmo vamos começar com essa passagem magnífica, porque afinal, esta passagem das bem-aventuranças compõe parte do Sermão da Montanha, aquele sermão que inclusive o Dalai Lama, Gandhi e outras pessoas que não pertencem à doutrina cristã, não compõem, jamais fizeram parte da doutrina cristã, amam, recomendam e até diziam, se não me engano, acho que foi Gandhi que falou, não é, Carla? Que se tirasse tudo, restasse apenas o Sermão da Montanha, já estava perfeito. Não sei se foi ele ou se foi Dalai Lama, foi um desses grandes que falou Não, isso. foi o Gandhi, né? Segundo eu fiz um curso na Universidade Pampédio sobre Gandhi, que a Dora fez a introdução, e o Leandro Shoas, que já esteve com a gente aqui no Caminhos, logo no início, ele viveu na Índia muitos anos, e ele disse que o Gandhi, né, ele ficou tão apaixonado pelo Sermão da Montanha, por essa figura de Jesus, que é o que se comenta que ele só não virou católico, cristão, porque ele tinha muito respeito para a proposta dele de vida e por quanto ajudava, né, a luta da Índia, ele se manter na religião dele, mas que ele morreu, né, ele desencarnou, na verdade, para nós espíritas, dizendo que a religião dele era a religião de todo do mundo, eram todas as religiões, o que é um diálogo interreligioso maravilhoso aqui para a gente. Mas vamos voltar aqui ao Kardec, obrigada por essa lembrança, foi bem bacana. Sim, com certeza. Eu acho que é importante tudo que a gente puder trazer, a gente falar. E aí, pegando justamente nesse gancho, no item segundo do capítulo, Kardec esclarece: por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, ele coloca, se a gente for pensar no próprio Sermão da Montanha, que é a primeira bem-aventurança, ele coloca exatamente como primeiro tópico a humildade. E a humildade é um fator essencial para a gente entender o nosso papel. Eu até converso com meus alunos o que é a humildade, que muitas vezes a gente acha, isso é ficar assim, né, coitadinho, sabe, aquela coisa assim, um pouco caricata, que as pessoas costumam ter de humildade, e a humildade é você saber o seu devido lugar, o seu devido valor. Muita gente entende isso também de uma maneira muito estranha, mas a verdade é isso. Você entender que é um espírito imortal, que é um espírito em evolução, você perceber que a sua vida não... O que acontece na sua vida nada é por acaso, mas entender que é consequência de problemas ocorridos anteriormente, de problemas que eu fiz, de repente, ontem, de repente, algum tropeço que eu cometi. Então, a humildade também parte por aí. Eu entender também que eu posso até ter um pós-doutorado, mas ainda tenho muita coisa para aprender, porque, afinal, nós não sabemos tudo ainda. Então, a humildade é isso.
a gente perceber que ainda precisa de muita coisa para poder chegar a um patamar realmente superior. Nem dá, né, para a gente saber tudo, vai demorar um pouco, não, nem quando a gente for espírito puro, recomeça, né, a contagem, a gente começa o aprendizado de novo, não é assim. Verdade. Não tem aposentadoria, não é só aqui que não vai ter aposentadoria se eles aprovarem a reforma, gente, não tem também lá, tá bom? Mas lá é uma condição que a gente não depende disso, aqui a gente depende, então é um pouquinho diferente. Então, vamos falar aqui de um exemplo de não humildade. Então, está no Evangelho, o Kardec vai colocar um trecho de São Mateus, no capítulo 20, versículo 20, de 20 a 28, onde chega a mãe de Zebedeu e vai dizer para ele, ela fala assim, olha, coloca os meus filhos no assento do teu reino, né? Um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus vai dizer para ela, mas você não sabe o que você pede, mulher, né? Não vai dizer se mulher, mas vai dizer, quem disse que eu vou colocar um na direita, um na esquerda, que eles vão beber do meu cálice? Tipo assim, isso é a falta de humildade, né? Ela achou que tinha uma aproximação, que os filhos estavam lá e que ela podia pedir, olha, então coloca todo mundo no reino do céu, porque aí estamos juntos, beleza, vamos, né, resumindo bem o parágrafo, então vamos seguir assim, pelo menos meus filhos estão garantidos. E isso é uma coisa que a gente vê muito dentro do movimento espírita, de forma geral. Porque as pessoas confundem a humildade, elas acabam colocando uma máscara, né? Que é aquela máscara de Jung, de humildade, mas que, na verdade, essa humildade que Jesus está falando, essa pobreza de espírito, ela é, na verdade, um sentimento. É uma questão de mudar os sentimentos. Não adianta a gente falar, ir lá na casa espírita, ir lá onde for, nos seus relacionamentos, dizer, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde, olha, eu faço isso para você, eu faço aquilo para você. Mas, na verdade, no primeiro momento que a gente pode privilegiar aqueles que são nossos, que é o que a mãe de Zebedeu faz, a gente fala. Então, falamos contra benefícios sociais, contra políticas públicas para as minorias, não nós, mas estou dizendo, é o que acontece muito hoje em dia. Então, vamos trazer isso para a realidade nossa. Então, a humildade passa por essa lei de igualdade também, que a gente já estudou lá no Livro dos Espíritos. É querer para o outro o que nós queremos para nós. Isso é o evangelho dos pobres de espírito, porque ninguém viu Jesus fazendo diferença. Dizendo, olha, você senta aqui, que nem a mãe de Zebedeu queria, você é da minha direita, você é da minha esquerda, e vamos proteger esse grupo aqui, que é o meu grupo de amigos. Mas, na nossa realidade, no planeta de expiação e provas, é o que mais a gente vê, principalmente em contexto político. Então, eu vou devolver a palavra aqui para o Felipe, senão eu falo demais, para a gente continuar aqui estudando esse capítulo. Felipe, com você. Muito obrigado. Se me permite uma pequena correção, Carla. No caso, ela é a mãe dos filhos de Zebedeu. E aí, ela. É até interessante porque no Evangelho de Lucas são os próprios filhos que chegam. Mas, de qualquer forma, o que é interessante aqui? Ela era parente de Jesus, ou pelo menos era ligada a Maria, e os filhos seriam o que eles chamavam daquela confusão que há entre irmãos e primos de Jesus. Então, aqui na verdade eram primos, mas por ter uma visão muito próxima, então eles consideravam como se fossem irmãos. Então, meio que aconteceu ali uma tentativa do que a gente chama tradicionalmente aqui no Brasil de pistolão. Já que eu sou sua parente, já que eu sou a sua tia ou sua prima, então, por favor, coloca meus filhos, né, uma à tua direita e à tua esquerda. E aí é o que Jesus vira, né, na passagem diz, não sabes o que pedes, podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E o cálice é justamente o processo pelo qual Jesus veio passar aqui conosco. Ou seja, será que você vai querer pegar a cruz, ser traído, ser abandonado por todo mundo? Não é para qualquer um. E eu tenho certeza que acho que qualquer um de nós, mesmo estudando doutrina espírita, mesmo estudando qualquer filosofia cristã ou teologia cristã, certamente jamais ia querer passar pelo que Jesus passou. Nós estamos muito longe de entender isso. Então, essa questão da humildade é necessária. Isso, inclusive, está dentro do texto. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, só esse título, que é dessa seção onde está essa passagem, já mostra essa questão que é muito, muito importante para que nós analisemos. Então, o que é importante a gente analisar, e ainda voltando para essa passagem,
que é importante a gente observar o exemplo do Cristo para a gente não cair nesse erro novamente. A gente precisa se colocar no nosso devido lugar. E é isso que menos a gente faz, porque quando a gente entra nessa questão de querer um lugar, a gente quer. Do tipo, você quer entrar para a doutrina espírita, ler um livro, acho que já pode dar palestra. Acho que já pode vir para a internet fazer um videozinho. Acha que já pode, de repente, pegar determinados parâmetros, ou como eu vejo algumas pessoas que criticam a doutrina, mas muitas vezes você percebe que a crítica é por desconhecimento ou por uma falta de um estudo mais aprofundado. E a humildade também é isso. A gente também está aprendendo aqui. Nós todos estamos ainda em processo de aprendizado. Então, não temos condições de beber o cálice que Jesus bebeu naquela época. Nós ainda estamos muito distantes disso. E o que é importante é nós aproveitarmos esse momento para estudar e entender. Porque quando a gente tenta se levar e se achar que é maioral, vem alguma coisa que vai nos mostrar, querido, você não é maioral ainda. E uma coisa importante, cara, como você falou da questão, né? Muita gente diz, eu sou humilde, eu sou humilde. Se a pessoa já diz isso, a humildade já passou longe, né? Não existe humildade orgulhosa. Eu me lembro naquela época, quando o Papa Francisco esteve no Brasil, o pessoal estava meio que brincando com aquele, atualmente está preso, o governador na época, o Sérgio Cabral, falou que estava se mirando no exemplo de humildade do Papa Francisco, aí os humoristas falavam, ele vai dizer agora que tem orgulho de ser humilde. E, na verdade, isso acaba acontecendo quando algumas casas chegam e vejam que a pessoa tem lá algum jeitinho, e às vezes as pessoas abrem espaço para elas e, na verdade, elas não estão preparadas para determinadas posturas ou determinadas situações. E, às vezes, as pessoas também se esquecem de que qualquer local em que a gente trabalhe, às vezes a gente pensa, eu vou trabalhar na mesa mediúnica, que o pessoal muitas vezes acha que é o maior evento, a melhor reunião, a reunião principal da casa. Mas tem várias outras coisas, como, por exemplo, vamos manter a casa em ordem, vamos ajudar a organizar a reunião, vamos, de repente, colocar um copo, tirar o copo, lavar uma louça, varrer a casa. Muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente quer ir lá para frente e ficar falando. E temos muitas outras coisas na casa, como na nossa própria casa nós temos, e que são feitos de trabalho necessários e que precisam também do nosso apoio. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer antes de pensar em beber ou sequer chegar perto de Jesus para falar alguma coisa dessas. Mas, graças a Deus, eles perceberam que aquilo era completamente fora de questão. Então, eu vou pedir, Felipe, você dar uma ajustadinha no seu foco aí da câmera, que você está saindo de foco. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal aqui. Eu não entendi porque o foco saiu. Se você puder voltou. fechar o microfone. Voltou. Legal. Então, assim, gente, o que é importante também é que tem uma mensagem nesse capítulo do Evangelho, que é de Lacoder. E Lacoder vai dizer o seguinte: ó rico, enquanto dormes sobre os tetos dourados ao abrigo do frio, ignoras que jazem milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu, não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem cedo revolta o seu orgulho. Gente, nesse período que a gente passou de questões políticas, as pessoas se esqueceram disso. As pessoas dentro do meio espírita, isso você pega a pesquisa do IBGE, votaram numa criatura que não privilegia a questão daqueles que estão em inclusão, em exclusão. Exclusão está aqui no Evangelho, está aqui. Nós temos que ter um mundo onde as pessoas minimamente não passem fome, não tenham questões como a que nós estamos vendo hoje, de aumento das pessoas em situação de rua. Então, isso também é uma questão de orgulho. A humildade de uma sociedade, ela pode ser vista a partir disso, do que você escolhe. Você escolhe que o outro tenha o mínimo necessário, ou você escolhe a exclusão do outro. Isso é humildade. É o pobre de espírito de Jesus. E ele vai dizer, porque na terra são todos iguais, né? Tanto o miserável, aquele que é nobre hoje, se nós somos reencarnacionistas, está aqui no Evangelho, ele já foi outra coisa, em outra vida, em outro momento, ou ele será, em outra vida não, em outra existência, vamos corrigir aqui, em outra existência, ou ele será. Então, assim, orgulho é isso, é nós queremos para nós e vermos toda uma sociedade, toda uma
causa de justiça social não atendida e ainda acharmos que está indo tudo bem, que está indo tudo bem. Então, quando a gente escolhe, quando nós escolhemos politicamente alguém, nós também podemos ser os pobres de espírito que irão acolher os outros. Eu vou voltar a palavra aí para o Felipe, para ele dar continuidade aí no estudo que nós estamos fazendo aqui coletivamente. E pegando essa ideia, né, está dentro desse trecho das instruções dos Espíritos chamada o orgulho e a humildade, que são justamente os sentimentos antagônicos. E você chamou a atenção para um ponto essencial, Carlos, porque, inclusive, dentro do meio espírita, eu percebo, nunca ninguém conversou sobre isso, mas parece que as pessoas, por que a gente chama a atenção dos espíritas? Porque nós temos a noção da reencarnação, então a nossa responsabilidade sobre esse conhecimento é muito maior. E nós vemos pessoas que acham que fazer a caridade, ou se a humildade é estar na casa espírita, e no máximo fazer algum trabalho de assistência social, quando não é. Nós não podemos esquecer, nós somos imortais e nós temos uma responsabilidade. Em outra parte do Evangelho, se não me engano, deixa eu ver qual capítulo, em que fala sobre a questão das riquezas. Nós ainda vamos estudar a desigualdade das riquezas, a gente ainda vai estudar esse trecho do Evangelho. Mas sim. Sim, exatamente. E aí, exatamente nesse ponto que vai ter um aprofundamento dessa questão do uso da riqueza. Quando você encarna com bastante dinheiro, com bastante influência, com bastante inteligência, com bastante tempo livre para fazer alguma coisa, isso tem que ser usado de alguma forma em prol do próximo e, claro, utilizando essa questão da justiça social, que é um dos pontos que nós estamos nos dedicando no Sejus, exatamente para que consigamos construir uma sociedade melhor. A sociedade não vai melhorar por um decreto. A sociedade não vai melhorar por uma boa vontade. A sociedade vai melhorar com a nossa autoeducação. A sociedade vai melhorar quando nós começarmos a entender o nosso devido papel e nosso devido lugar. E pegando exatamente esse ponto, é importantíssimo nós observarmos essa necessidade de entendermos a nossa temporalidade no mundo. Nós estamos hoje, ricos ou pobres, negros ou brancos, heterossexuais ou homossexuais, cristãos ou muçulmanos ou judeus ou budistas. Estamos temporariamente nessas situações. Então devemos aproveitar o que estiver ao nosso alcance para transformar essa sociedade que está ao nosso redor. Não se trata só de abraçar a pessoa que está triste. Se trata de questionar também por que nós não mudamos ou não conseguimos mudar essa visão de mundo de achar que tem que ter sempre ricos, muito ricos, e pobres, muito pobres. No momento em que o Estado estava conseguindo realizar o seu papel de melhorar a questão social no Brasil, você escuta críticas completamente absurdas e desconectadas com essa visão reencarnacionista vinda especialmente de espíritas, que achavam que não precisa de cota porque nós já estamos num processo de reencarnação, então hoje quem está vindo está numa posição inferior, amanhã vai vir numa posição superior. Não precisa ser assim. Nós podemos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais bem estruturada e mais bem organizada e com condições de permitir que as pessoas tenham um mínimo. Nesse cogitou de transformar o pobre em rico, se transformou de dar o mínimo. Nós estamos numa sociedade que não dá o mínimo para essas pessoas. E cada vez mais a gente vê, talvez não me lembro de, na época dos governos do PT, falar em desalentados. Eu estou cercado de desalentados na minha região. E o que é pior, muitas pessoas não enxergam como nós fomos assaltados e continuamos sendo dilapidados em nossas economias de pessoas que se dizem cristãs, de pessoas que não param para observar o exemplo do Cristo, que não tinha onde deitar a cabeça. Ele transitou por todos os lugares sem nada e mudou o mundo apenas com suas palavras.
E esse exemplo eu acho fundamental para que nós observemos a questão do orgulho e da humildade. E fora outras questões que nós temos pertinentes em relação a isso. Não, Quando a deixa, gente... deixa eu te interromper um pouquinho, desculpe. Tem um trecho aqui que vai justamente, né, complementar essa sua fala sua, essa sua fala que você fez agora, essa sua fala sua, que ele vai dizer o seguinte, será que o Cristo vai ter que voltar, o Lacodé vai dizer isso, pela segunda vez para expulsar os vendilhões do templo? Porque é isso que a gente está vendo aí, né? Politicamente, economicamente, os vendilhões do templo, aqueles que vendem tudo e tá tudo certo. E aí ele vai dizer o seguinte: ele vai ainda perguntar assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmo amontoaste sobre as vossas cabeças, desprezando a santa moral do Cristo? Não vos espanteis, pois do que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Ou seja, é cristão você olhar para as pessoas que estão em exclusão e querer a melhoria delas. É cristão se fazer isso através de benefícios sociais e políticas públicas. É cristão se politizar e saber em quem votar, porque as pessoas não entendem que na época de Kardec não se falava de política na Sociedade Espírita de Paris, porque ele teve que assinar um documento, porque ele foi proibido de fazer diferente disso. Não é porque a gente não pode falar de situação política, isso não existe. Né? Porque Cristo só foi perseguido porque ele era contra um sistema econômico, um sistema de dominação econômica e política. Então, quando nós entendemos que que nós estamos como sociedade sofrendo as consequências dessa falta de diálogo, porque as pessoas não precisam ser de A, B ou C em termos de partidos, cada um pode ter sua escolha, mas há que ter o diálogo sobre as questões básicas dos outros seres humanos. Então, tudo isso revela o quê? Decadência moral. E está aqui no Evangelho. Que o orgulho extremo produz decadência moral. E nós estamos vivendo isso quando o egoísmo corrompe essas sendas todas. E aí eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai vir um capítulo super interessante, que ele vai falar da missão do homem inteligente na Terra, complementando tudo isso que a gente está conversando, né, Felipe? Vou deixar com você, senão eu falo demais. Eu também, né? Até o Alberto Almeida no vídeo falou uma vez, né? Palestrante quando vai comentar que é da palestra, né? Aí a gente começa e não para, porque afinal são muitos assuntos e são questões muito pertinentes e que muitas vezes não se faz o link. A gente para, é muito interessante quando a gente observa que o Evangelho a gente fala muito do nosso, se fosse apenas da reforma íntima, né? Que Dora já explicou no curso, que a gente deveria usar o termo autoeducação, porque é muito mais amplo. Não é só você mudar um ou outro hábito, é você olhar para dentro de si mesmo e fazer aquela análise necessária para a nossa mudança. O Evangelho é isso, é você internalizar isso e também ter um olhar social. O Ferdinando, que está dentro dessa mensagem do Missão do Homem Inteligente na Terra, diz o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Será que nós estamos empregando bem a nossa inteligência? Porque a gente, em um outro vídeo, falou, por exemplo, da questão das mensagens que chegam muito... Eu fico impressionado, né, que as pessoas fazem montagens, fazem vídeos, fazem textos assim, até bem elaborados, alguns nem tanto, mas que passam como se fossem realidade. E aí para pensar como essa inteligência, por exemplo, poderia ter sido empregada para o bem. De que forma que ela poderia ser empregada? Será que essa inteligência, por exemplo, que colocou, teve a capacidade de criar essa rede de spams e de mensagens cifradas, mensagens de ódio, não poderia estar estimulando mensagens do bem, mensagens de concórdia, mensagens de apoio, de promoção à tolerância religiosa, à tolerância a todas as pessoas que não estão sendo amparadas pela sociedade, porque o fato de muita gente ter votado em determinada pessoa não significa que a gente tem que fazer tudo aquilo. Não é a ditadura da maioria, como disse o Pedro Serrano uma vez, naquele programa que agora está no 247, Estado de Direito. Democracia é conviver. E a visão cristã deveria ser pautada exatamente nisso, saber conviver fraternalmente. Jesus não veio aqui criar uma nova religião, Jesus não veio criar aqui uma cisão
uma separação como foi feita. Ele veio para unir todo mundo. E exatamente por isso, como foi muito mal interpretado, acabou tendo tantas divisões dentro do próprio cristianismo, que jamais deveria ter sido uma outra divisão, jamais deveria ter tido tantas divisões. Mas, de qualquer forma, temos ainda tempo de mudar isso. Se nós estamos aqui, neste momento, assistindo ao canal Paz e Bem, e já estamos aqui já com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, e estamos em condições de pensar num futuro melhor, não somente para cada um de nós, mas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e também para o nosso planeta. Nós temos uma responsabilidade muito grande com todos esses aspectos. E está no nosso papel realizar isso. Legal. Para finalizar, que nós já estamos aqui estourando o nosso tempo, eu queria só comentar o seguinte, que tem um trecho aqui que ele é muito usado para evocar a obediência, né? A obediência cega. Quando ele diz que aquele que levanta a enxada para ferir o seu senhor, ele está errado, porque ele deveria ser expulso do jardim. Gente, tudo isso é usado de forma alegórica, porque está falando de Deus, de pobre de espírito, de espiritualidade, não está pregando a obediência cega e sem senso crítico no mundo que a gente vive. Se a gente vive num mundo que predomina o mal e nós vamos cegamente obedecer tudo sem pensarmos, claro que tem que ter uma desobediência pacífica. A gente falou de Gandhi hoje. Gandhi foi o que mais liderou a desobediência pacífica, né, com a marcha do sal e com tudo mais. Então, isso, temos massa crítica. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma de resistirmos, mas pacificamente, através do quê? Da educação, de nos autoeducarmos e de transmitirmos esses conhecimentos. Então, muitas vezes, o conservadorismo do movimento pega esse trecho do evangelho e fala, não, sai obedecendo, porque depois você reencarna e você vai ser patrão. Não é bem a lógica, nós estamos aqui também para lutar contra o mal, né, Felipe? Vou pedir para você comentar isso e aí a gente já vai encerrar. Eu acho que aí entra num outro ponto também que acaba sendo polêmico quando, por exemplo, quando a gente ouve algumas pessoas criticando a ideia, por exemplo, da luta de classes. A luta de classes não é simplesmente aquela briga de instrumentos de trabalho, é simplesmente vamos sentar e entender. Você é patrão, eu sou empregado, tudo bem. Mas será que você precisa seguir uma lógica que é muito comum? Você demite o empregado, mas não vende seu iate. Então você agora, por exemplo, luta para destruir a Previdência porque eu quero simplesmente ter mais dinheiro comigo. Então eu não vou pagar o 13º porque eu vou ficar com mais dinheiro. E aí a gente vê umas situações, desculpe até trazer esse ponto, mas acho que é importante falar, em que você perdoa a dívida de banqueiros, mas em nenhum momento você alivia o imposto de renda de pessoas que estão devendo imposto de renda de pessoa física. Então a gente vê que há um sistema que acaba mantendo os patrões com um certo conforto e sempre os pobres tendo que se sacrificar cada vez mais pelo bem do país. A máquina governamental precisa funcionar, mas se a máquina governamental precisa funcionar, todos têm que trabalhar. Porque quanto mais as pessoas têm dinheiro no bolso e têm uma vida mais confortável, menos os patrões ou as pessoas mais endinheiradas vão ter determinadas preocupações. Então, essa questão da enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra este último que lhe cumpre cavar a terra, faz parte da função dele, mas não significa que a partir daí a pessoa vai ter que ficar a vida inteira cavando. Como, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa trabalha desde os 14 anos e tem que ficar até 70 anos, 80 anos cavando terra. Nessa questão de descansar, a gente pega o trabalhador rural também, que levanta muito cedo para poder dar conta de todo o seu serviço. E como é que fica depois, em algum momento? Porque o desgaste é muito forte. Eu digo isso porque, como professor, eu tenho desgaste também. Mas nem por isso, eu sempre olhava, quando eu fui diretor de escola, para uma funcionária que tinha quase 70 anos e tem que varrer chão, e não tinha outra opção na vida dela. E via que ela estava desgastada, via que estava com a coluna doendo, e não podia fazer muita coisa porque não havia sistema que desse um pouco de amparo para ela. E aí, de repente, a pessoa que já está desgastada, cansada, tem que trabalhar um pouquinho mais, porque simplesmente a pessoa resolveu que, em vez de pagar os seus impostos, prefere negligenciar,
sonegar impostos? E aí eu que tenho que pagar por isso? Onde está a humildade de observar o seu devido lugar, o seu devido papel no planeta? Porque há um conjunto de coisas. Eu vou trabalhar, mas eu preciso receber também. Então, o que falta é mais do que falta de caridade, é falta de caráter. E é isso que toda pessoa que não somente estuda a doutrina espírita, mas toda a doutrina cristã, que pressupõe essa fraternidade, deve parar para pensar. Até que ponto que vale a pena essa economia, desculpe o termo, burra? Porque no final das contas, se eu estou sendo assim, egoísta nesse ponto, em algum momento eu vou responder por isso. E aí não adianta reclamar, vir numa situação difícil, porque antes de encarnar, por exemplo, numa situação difícil, vai ter um processo delicado no plano espiritual. Porque realmente a pessoa vai ter que se deparar com o espelho, com a sua própria consciência e perceber que errou. E essa dor do remorso é a pior coisa que a pessoa pode sentir. Então é hora de a gente botar a mão na consciência, né, Carla? E perceber se as nossas posturas ante a sociedade estão sendo as mais coerentes, as mais corretas e as mais de acordo com o Evangelho. E isso também é ser um pobre de espírito. É ter a humildade de perceber se eu estou agindo bem ou não. Legal. Então, gente, acho que ficou claro que o pobre de espírito é aquele que é eleito, na verdade, para trabalhar na seara de Jesus, para propagar esse bem com fraternidade, como ele falou, mas como sororidade. Eu não gosto muito de deixar tudo na esfera do bem e do mal. Eu acho muito que tem vários pontos aí intermediários, mas que nós possamos nos transformar, ver que evangelho é isso, né? Essa caridade que sai só da parte assistencial, que a gente ainda precisa, porque é muita desigualdade que nós temos no nosso país, mas que se amplia nas escolhas políticas, nas escolhas sociais, nas escolhas econômicas, nas escolhas de consumo. Tudo isso faz parte de caridade, para que nós sejamos essas pessoas para trabalhar por Cristo. Então, um beijo, até a próxima, muito obrigada. Você que gostou, dê o seu gostei, se inscreva no canal Paz e Bem, nós somos o Sejus, este é o canal Paz e Bem com Caminhos do Espiritismo. Um beijo grande.